Olá, nós estamos hoje no estúdio do Jornal Alto Uruguai para a gravação de mais um podcast com uma conversa muito agradável, com muita história, com muito bom humor, com uma visão positiva. O colunista Jaime Folli, um pensador, um articulista, um professor, um palestrante, uma pessoa que tem uma caminhada muito bonita na nossa região, e hoje ele atravessou os pagos, está no litoral de Santa Catarina, mas continua colaborando com o Jornal Alto Uruguai e mais de 2 dezenas de outros veículos de comunicação em todo o Brasil, com o seu pensamento, com as suas reflexões. Então, assim, com muita alegria, né, a gente presenteia os nossos assinantes, os nossos seguidores das redes sociais, quem acompanha o Alto Uruguai na plataforma digital, com essa entrevista, com esse bate-papo tão agradável com o Jaime Folli, para que ele fale um pouco, né, da sua caminhada, da sua participação aqui no Jornal do Alto Uruguai, comemorando com a gente os 60 anos do Alto Uruguai. O Jaime já esteve junto com os 50, né, Jaime? Estávamos lembrando, Sim. e hoje está aqui fazendo parte dessa série de entrevistas dos 60 anos do Alto Uruguai. Patrícia, é emocionante, muito, é demais, assim, e além da satisfação da gente estar neste ambiente aqui do Jornal do Alto Uruguai, que aqui tem uma história que se construiu e se manteve. Eu conheci tantos jornais que se iniciaram pela região e ficaram pelo caminho. E o Jornal do Alto Uruguai está aqui, presente, graças à família Cerutti, graças ao teu trabalho e de todos os que colaboraram e trabalharam esse jornal tão importante aqui no cenário regional. Jaime, e claro, há todo um esforço grande, né, de trabalhar a parte da comunicação escrita, tão desafiadora que foi nos últimos 20 anos, especificamente, né, com o avanço digital. Mas eu acredito que é um conjunto que fez com que se tornasse possível a gente permanecer, né, e estar presente na vida de tantas pessoas. Há uma equipe muito boa por trás, mas também há um time de pessoas que colaboram voluntariamente, que são os colunistas, né? Então, não podia perder a oportunidade, Jaime, de te convidar para estar aqui conversando um pouco, contando um pouco de como é que foi essa tua participação aqui no Alto Uruguai, que você debutou como colunista, né? Iniciou a sua trajetória, né, como articulista. Então, a gente fez uma pesquisa, né, para trazer o início da tua jornada. Então, foi em 1999, em julho de 1999. Então, conta um pouco como é que foi fazer parte desse time de colunistas do Alto Uruguai. Eu sei que eu tive uma participação, mas o que você resgata dessa memória aí de como você se tornou um colunista, né? Era um professor universitário, né? Já trabalhava com palestras, eu acredito, mas essa virada de chave de ser também colunista de um veículo de comunicação. Começou contigo, né, Patrícia? Imagina, em julho de 99, estávamos na casa de um tio nosso, né, o saudoso Paulo Bruxson. Isso. E eu tinha fazia aqui uma hora antes, eu tinha prensado um dedo, uma unha. Sabe o que é a dor de uma unha prensada? E eu subo até o segundo andar, onde estava lá o apartamento. Lá chegou a Patrícia, eu com o dedo levantado. E ela me fez o convite para mim ser colunista do Jornal Alto Uruguai. Nossa, o Jornal Alto Uruguai até hoje é um jornal de respaldo, de respeito. É igual num outro cenário, estar na Globo. É escrever para o Olha Jornal que... Alto Uruguai. Te falo, é verdade, é Muito verdade. obrigada. Tanto é que muita gente até inveja isso, né? E eu digo, mas não pode. A Patrícia me fazendo esse convite, eu não sabia se eu olhava para o dedo que doía ou eu chorava, porque eu estou recebendo. Eu nunca tinha pensado em escrever num jornal. E aceitei ali naquele momento. Depois fui para o hospital corrigir o dedo. Aí ela disse, essa semana já. Digo, nossa senhora. Daí eu escrevi a primeira coluna e ela me mostrou agora, que até me emocionou, está aqui no livrão ali da história do jornal. E que título eu vou falar? Daí eu pensei assim, o pessoal escreve muito, muito notícias, porque é fácil escrever coisas da política, negativas, do dia a dia. Isso é fácil. Verdade. Achar uma goteira numa escola e falar sobre a goteira. E naquele tempo já tu tinha essa percepção, Sim, né? Porque isso se sim. tornou muito claro, Jaime, principalmente nos últimos anos, quando se tem uma análise mais crítica das redes sociais, né? E até Isso. essa mudança do comportamento do jornalismo que foi se adaptando
para atrair a atenção, né, da audiência, ele começou a intensificar esse olhar mais, não digo negativo, mas mais da Mais tragédia. altruísta, mais Aquela coisa. positivo. Então, ter uma estratégia de comunicação, uma estratégia de abordagem, de atrair atenção para um outro lado é desafiador, né? Nossa, daí eu pensei, eu vou escrever o que ela me deixou livre. Digo, escrever como todos os outros escrevem, não estava falando do jornal do Alto Uruguai, de um modo geral. De forma geral. Eu era um leitor de jornais. E aí lembrei de um colunista famoso do jornal O Globo, Ibrahim Suede, que disse o seguinte: a imprensa ela é especialista em separar o joio do trigo, mas publica o joio. Boa. E nós precisamos publicar o trigo. E aí eu digo, não, vamos mudar. A partir dali, não sei se tu já sabia, eu digo, não, eu quero escrever num nível diferente. Aí veio essa ideia do Visão Positiva, hoje já não... mas gravou isso aí, o pessoal, né, ainda fala sobre isso. E eu pensei, a partir daí, levar uma mensagem mais positiva, mais altruísta. Apesar que, volta e meia, a gente escreve algumas coisas mais... Dá uns puxões de orelha, puxão né? de orelha, até para testar o nível de leitura. Claro. E tu não imagina o que vem depois no meu particular. Quando a gente escreve alguma coisa um pouco mais apimentada, fugindo um pouco do propósito, vem. Isso prova a circulação do jornal, o quanto o pessoal lê jornal e o quanto também aquilo que a gente está escrevendo. Eu acho que a partir da tua coluna, né, e a gente também tem outros colunistas que têm uma abordagem mais construtivista, Fantástico. né? E o bacana disso é que um veículo de comunicação local, ele não pode se prender a uma pauta negativa, uma pauta de apenas contestar muito crítica, né? Porque nós estamos numa comunidade em que, enquanto veículo de comunicação, sim, a gente tem que abordar os problemas que estão acontecendo na nossa comunidade, mas a gente precisa ser um fomentador do desenvolvimento, um fomentador do pensamento mais crítico, e ser crítico não é só olhar as coisas no aspecto do que está dando errado, das coisas ruins, mas também dizer, olha, precisamos pensar de uma maneira mais elevada, precisamos estimular as pessoas para que elas façam uma reflexão de como fazer melhor. Então, acredito que muito que a tua coluna tem contribuído de forma muito enfática, né, durante todas essas décadas de contribuição, e é um legado, 27 né? anos. Enfim, estávamos antes fazendo as contas aqui, né? Quando o número não é redondo, complica um pouquinho para quem não é muito da matemática, né? E assim você começou a fazer parte do time de colunistas, né? De um renomado time de colunistas. A gente tem hoje várias pessoas contribuindo ainda, temos o Lírio Zanquete, o seu Wilson Ferigolo, né? E você está entre os mais antigos. Eu me inspirei bastante nesses dois aí que tu falaste, né? Também no Piovesan, que é um sistema diferente, né? O Agostinho, né? Me ajudou muito. É mais informativo, Eles né? já estavam, já eram uns veteranos aí dentro. Mas aí eu digo, não, eu vou escrever um pouco diferente, sabe? Num primeiro momento, eu não tinha, assim, muita experiência. Hoje já é diferente. Hoje é diferente. Tanto é que eu toda semana eu já acordo pensando o tema. Então, a gente vem preparando. Como a minha coluna não é uma coluna do momento, ela pode ser trabalhada com antecipação, né? Isso. Então, eu já venho deixando elas prontas, né? Esse tema vai cair bem, esse não vai e tal, para poder impactar no público. E porque quem está do outro lado escrevendo, ele não tem noção da repercussão. Eu nunca tinha essa noção. Até que comecei a sentir isso através dos retornos. E é sobre isso, né? Até não está no script das perguntas que eu ia te fazer, mas foi interessante, porque você começou a contribuir para o Alto Uruguai antes da era digital, né? Sim, em 99, nossa, não tinham nem redes sociais. Não. Então, o feedback, né, a interação com o público era de uma maneira muito orgânica, né? Era conversar com alguém, no máximo um e-mail que você recebia, né? Um bate-papo lá em algum momento. Mudou bastante isso, né? Meio que mudou, assim, mudou demais, porque hoje vai para uma rede social, porque o pessoal pega, hoje é fácil, né? No digital tu copia e joga na rede social. Isso aí. Eu escrevi agora, ultimamente, um pouquinho polêmica aí sobre o cachorro... O Orelha. Deu uma repercussão, tu não imagina, porque aí cai na minha caixa lá. E bastante. Então, para ver como hoje as redes sociais, na época era só o impresso. Certo. E aí teve um episódio, assim, essas coisas que gratificam demais a gente. Eu estava indo a Florianópolis, não sei que época foi, mas faz uns 15 anos atrás,
E o meu carro deu problema em Lages. Aí eu parei numa autocar, né, que chama, Aham. né? E aí tinha uma sala de espera bem grande, bem abrangente, com café, com tudo ali. Ela disse, enquanto a gente vê o carro, pode aguardar ali. Aí eu vi na parede um quadro com vidro lá. Todas as últimas colunas minhas estavam lá. Mas que bacana. E eu disse, mas não pode. Olhei. Aí tinha minha esposa junto, a Sandra, ela olhou, Aham. não, não, é eu mesmo, é minhas colunas, está tudo aqui. Aí eu digo, não, eu vou conversar com ela, mas não vou dizer, porque ela não me conhecia na época, não ia a foto ali, Sim. sabe? E gosta dessa coluna, ela rasgou elogios. Ainda eu quero ligar para o jornal para agradecer, porque isso aqui me faz toda semana, às segundas-feiras, eu abro o jornal, corto a coluna e mando os funcionários ler. Leio para os Boa. funcionários e boto aqui. Na outra semana eu tiro a última e... Cara, isso aí não tem preço. E Isso aí não era tem uma das preço. perguntas que eu também queria te fazer, né, Jaime? Encaixando já, né? Sim. Como tu entende que a sua coluna faz a diferença na vida das pessoas, né? Você faz toda essa reflexão, algo muito pessoal teu também, mas você colhe também muita ideia, faz essa leitura de ambiente, de como as pessoas estão pensando, o comportamento humano também, né? Porque você lida muito com o comportamento humano, os teus livros Sim. também falam disso. E olha só, você teve fez um relato aqui de um momento que você presenciou na prática, né? Estava ali exposto como que a pessoa ela valoriza, né, as suas reflexões. Então, o que você sente assim, aquele legado pessoal, né? Nossa, Aquela missão de Patrícia, vida, né? De dizer, olha, de alguma tem. maneira eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas. Não só eu fazendo a diferença, como as pessoas fazem a diferença na minha vida. Eu tenho mais um episódio, se eu posso contar. Claro, por favor. Foi lá quando foi feito 50 anos, eu ainda contei num encontro que nós tivemos aqui. Eu estava em Brasília, eu não me lembro mais o nome do deputado, era da região aqui. Uhum. E quando eu chego lá para conversar com ele, na verdade, estavam me levando para conhecer lá os ambientes lá do Congresso e tal. Era ex-prefeito de Iraí, Rui Born. E eu olhei assim o jornal Alto Uruguai aberto com a coluna do Lírio Zanchetti. Quando nós Olha entramos, ele só. estava lendo a coluna Lendo. do Lírio Zanchetti. Eu não lembro nem o nome do cara. Aham. Eu digo, nossa, e gosta do jornal Alto E lá Uruguai? em Brasília, né? O Lá em Alto Uruguai Brasília, chegando em lá no Brasília. Congresso Nacional. Legal. Que ia os jornais daqui para lá, não sei como é que você tinha assinatura aqui, Sim. enfim. Aí ele, não, tem mais umas colunas que eu gosto. Abriu onde que tinha a minha, e ele leu, eu gosto muito desta coluna, ele não sabia que era. Eu também. Então, essas histórias Surpresa, aqui. pô. E aí tinha do Piovesan do lado, aí o Piovesan mostrava as notícias, que eu gosto muito daquele sistema aí, né? Aham. E ele, nossa, eu não começo a semana sem ler essas colunas aqui e tal, e aquilo de cara. Por isso que a gente não tem noção aqui da Certo. repercussão que isso dá. Tem até uma empresa aqui de Frederico muito antiga, né? E o pessoal comentou que eles têm o costume de colocar a tua coluna lá no painel dos colaboradores, né? Então, toda semana eles legal. recortam E e põe, colocam tipo lá no em painel, Lages, né? É. Então, como assim, essa é a mensagem que eles querem deixar para os colaboradores daquela semana. E quanto ao jornal, em 88, eu inventei de ser secretário de turismo. Uma experiência que eu não gostei, porque não é minha vibe isso aí. Mas De arriscou, Iraí, né? 88. Nós fizemos um grande evento que foi o Canto das Águas. E veio jornais do Brasil inteiro e veio o pessoal da Globo. Foi transmitido, inclusive, na época, pelo canal do SBT, mas o jornal do Globo estava lá. E o jornal Alto Uruguai estava lá. Quando eles vieram no meu gabinete, um dos repórteres que estava ali olhou e disse, que jornal bem feito. Aqui tem esse tipo de jornal, com esta qualidade. E ainda não era a qualidade que você tem hoje. Sim. Ele ficou impressionado, né? E rasgou elogios na época lá. Né? Até eu bacana. devo ter essa gravação, eu posso até te arrumar ainda. Olha Porque a gente só. gravava na época, Aham. meio empiricamente, né? Sim. Então, são esses episódios assim que a gente tem do Jornal Alto Uruguai desses 60 anos aí, graças a vocês que conseguiram Muito manter bom tudo isso. ouvir um relato desse reconhecimento, porque o Alto Uruguai, a gente vem colhendo, né, ao longo dessas décadas, um reconhecimento do esforço de manter. E o jornalismo não é só aqui, né, é em todo. O Rio Grande do Sul ainda pode se orgulhar como um estado em que o jornalismo impresso se mantém vivo, mantém. né?
Claro, houveram algumas baixas, né, de guerreiros nos últimos anos. Pelotas, o principal jornal, fechou lá. Lajeado também teve um jornal muito antigo, fechou. Enfim, vários outros, né? Mas a maioria dos veículos que souberam trazer o digital para perto, né? Administrar essa virada de chave, de entender que nós temos uma credibilidade construída por muitas décadas em relação à questão da produção de conteúdo local, de informação, e que nós precisamos estar entregando esse conteúdo da forma como as pessoas querem ter acesso, né? Então, nós temos muitas pessoas ainda que gostam da experiência do impresso, gostam de ter o contato com o impresso, de ter aquele momento de desligar, né, do digital, porque quando tu pega teu celular, por mais que aquela notícia esteja ali, ou está no impresso também, mas você está no celular, cada pouquinho tem o plim, 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 a distração, né? Então, a gente está ali, naquele momento, desligado desse universo eletrônico, de estar aquela perturbação o tempo tanto inteiro, é que o livro até hoje se mantém impresso. Então, o livro é esse exemplo. fenômeno, né, de crescimento, né? A gente conversa muito com o Ramiro Severiano da Vitrola, que hoje tem um trabalho fantástico no nível do Brasil. Mas aí, voltando, né, essa questão desse time, né, de pessoas que estão ali batalhando para que o jornalismo impresso se mantenha vivo, atuante, qualificado. E o Alto Uruguai, a gente tem lutado muito em relação a isso e vamos colhendo muitos frutos. Inclusive, agora em dezembro, a gente foi premiado aqui a nível de estado pela Diori, né, de o veículo de comunicação que se destacou no digital. Então, é um investimento constante, é treinar a equipe. O ano passado nós fizemos vários treinamentos, fui para São Paulo, trouxe palestras online, proporcionei também para toda a equipe, para que a gente entenda esse universo cada vez mais, mas a gente continue produzindo conteúdo local. Porque muitas vezes a mídia de Estado, né, os grandes veículos de comunicação, eles vêm para o interior quando tem alguma tragédia ou quando, né, alguma questão paga, muitas vezes, uma contratação de mídia, né? Produzir o conteúdo local, registrar a história das pessoas aqui, quem está fazendo esse momento, é uma missão muito dos veículos de comunicação. E aí é nas páginas de um jornal impresso que vai estar documentado isso, né? Ou no site, que é a nossa plataforma, o site, né? Rede social não é nossa, bem dizer, tecnologias derrubam Eu creio que o jornal impresso ele não vai desaparecer, não. Eu acho que está voltando um saudosismo e está começando a retornar de novo. Eu acho que as pessoas vão... Todo mundo vai chegando a um limite, né? De algum formato, e as pessoas sentem saudades e elas começam a olhar. E não é só os mais velhos, né? jovens também tem muitos jovens, é isso aí. Tem até, principalmente esse movimento está muito forte no exterior, né? Sim. Então, nos países mais desenvolvidos, em que a população já atingiu aquela maturidade digital, eles estão enxergando a importância do formato impresso, estão resgatando o valor dele, né? E isso vai ser um amadurecimento aqui no Brasil também. Perfeito. E aí, Jaime, tem uma lembrança de alguma coluna que te marcou nessas quase 3 décadas, assim? Ou pela polêmica, ou pela bronca, ou uma coisa Pela diferente? polêmica, tem uma que até gerou um pedido de retratação, que foi aquela que eu escrevi sobre... Não era o propósito meu escrever sobre coisas polêmicas. É botar uma mensagem que nem separa o joio do trigo e publica o trigo. Mas teve uma época que a justiça, eu estava construindo prédios e prédios em tudo que era cidade. E eu me revoltava aquilo lá. Cidadezinha que nem Iraí, 2 prédios, um para o fórum, outro para a promotoria, para 2 pessoas. E eu escrevi aquilo lá, deu vontade de escrever. Aí deu uma polêmica, uma Como cidadão, né? Tu queria se manifestar. Muito forte, que me chamaram. Tive que prestar esclarecimento por que eu falei aquilo lá. E tive que prestar, inclusive, uma retratação. Então, eu tive que vir no jornal fazer uma coluna de retratação. Essa foi a que pegou da polêmica. São 2, né? Essa do cachorro, o Orelha também repercutiu demais. Eu digo, não é meu perfil escrever sobre isso, não. Meu perfil é outro. E sobre a visão mais altruísta, assim, foi quando eu comecei a escrever uma série de colunas sobre o poder, a importância do poder, da liderança, né? Porque na área do empreendedorismo, o bom empreendedor,
né? É aquele que enxerga as coisas, que faz. Isso repercutiu muito no mundo empresarial. Tanto é que depois choveu gente procurando palestras a respeito dessa visão empreendedora de uma forma mais positiva, mais altruísta, oriunda justamente da coluna, ou das colunas aí. Mas tem muitas, né? Mas agora, assim, de memória, eu não lembro. E até você Mas, trouxe isso, né, de um dos reflexos, né, dessa tua maior exposição, de você estar sim, levando suas ideias através. sim, Você queria que tu comentasse, né, já deixando duas perguntas aqui para ti. Hoje tu escreve para outros hoje não, né? Há algum tempo você sim. começou aqui no Alto Uruguai, Comecei aqui. a coluna repercutiu, foi legal. Eu mesmo recebi vários contatos de colegas de Sim. jornais dizendo, Patrícia, que esse Jaime aí, eu vi Eu no teu não, eu não jornal, faria né? ao raio. Lembra que a gente falou de um raio até tantos Aham, quilômetros do jornal isso, Alto Uruguai? Eu não escrevo. É um para não ter respeito para não ter concorrência. concorrência. Então, eu sempre pedia para ti, lá, que lá, pode. No início tu me pedia, depois a Tem um coisa foi jornal sendo... aqui de Porã do Oeste É, que, eu acho que ficou uns 10 anos esperando para ver se... Eu digo, não, é folgagem. muito perto. É, Daí ele disse, mas não tem a circulação do jornal, aqui é um jornalzinho de cidade. Eu digo, então tá, vamos lá, vamos escrever também para o jornal do Iporã do Oeste. bacana Mas isso. assim, Patrícia, foram muitos jornais. Desde Lages, eu tenho um jornal de Joinville que publica colunas, cidades mais expoentes. No Espírito Santo eu tenho um jornal. Tenho um jornal em Jacareacanga, Olha só. só para ter uma noção, que é lá no extremo do país. Normalmente são padres que vão e levaram a mensagem que fundaram lá jornais e até hoje eu escrevo. Angola e Moçambique tem 2 jornais também que vai a coluna para lá. Tá internacional nosso Sim, colunista, não, tá né? lá, Coisa já boa. Angola, já faz tempo. Chapecó, o Diário do Iguaçu, que é um jornal que tem 15 Muito mil assinaturas, respeitado. né? Eu escrevo lá desde não sei quantos anos já faz, foi logo depois ali que... Uhum, temos Itapiranga, tem, eu acho que é Força do Oeste, que tem lá também. isso aí. Tem... eu não lembro. Isso é Mas bastante. são E mais de aí 20 jornais são mais de atualmente. 20, e tem mais, são 26. E tem mais, eu não sei, de 13 a 16 jornais de cooperativas, que eles têm circulação interna, Sim, os que jornais circula só cooperativos. para os associados, que é online. Perfeito. Aham. E às vezes eles imprimem aqueles boletins e vai, que também, não sei quantos milhões de pessoas daria todos esses... Estaria rico, né, Jaime, se não fosse Ah, voluntário, né? não coube nada. Né? Trabalho Mas, não é. voluntário. Se eu quisesse ganhar dinheiro com isso, eu já estava lá na frente. E Esse é aí, amor mesmo, por isso que eu te disse, não vamos fazer uma entrevista muito séria, porque aqui tem que falar emoção, né? Isso não tem não, como. e com certeza, acho que tu sempre passa muito isso, né? Sim. Até a tua grandeza de compartilhar de forma generosa, porque muitas pessoas acham que o colunista é pago. Não, você sempre foi forma voluntária, todos os nossos Nem um colunistas são jornal. voluntários, Inclusive né? assino que não vou acionar por nada sobre isso. Espero que não, senão nós estamos Não, encrencados aqui. nunca Mas, faria isso. Jaime, e você também começou, né, a partir de levar essa mensagem, esse movimento todo feito a partir das colunas e também, né, você cresceu muito como palestrante, né, Jaime, com projetos muito Mas bonitos, repercutiu né? muito a coluna, sim. Isso aí. Como que foi um pouquinho para o pessoal entender esse teu outro lado também, né, como palestrante, com esses projetos que você foi desenvolvendo nas últimas 20 anos, né? É tudo coisa que tu não esperava fazer. Aí tu escreve na coluna lá, tu escreve lá pro jornal tal, jornalista principalmente aqui no Alto Uruguai. Tu não quer dar uma palestra daquele tema? Cara, mas ali é uma coluninha, vai ficar 1h30 falando ali. Certo. Como faz? E aí eu comecei umas que outras, não cobrando nada para poder ganhar experiência. Aí quando eu fui dar uma das maiores lá essa é fantástica, ali que eu comecei a aprender o que é falar em público realmente. Associação Comercial de Chapecó. Hoje deve ter 4.500 sócios, mas na época ali tinha lá uns 2.000 e poucos sócios. Jaime Folli ia falar sobre a visão positiva para o tema assim. E eu achava que na época, né, muitos ainda que contar piada numa palestra era o máximo. Certo. Mas preparei umas 4 piadas para contar naquela palestra lá. E lotado, tinha umas 1.000 e tantas pessoas lá. Nossa. Dei aquela palestra, o pessoal ria e tal, e eu arrasei. Aí no final, um casal lá, bem idoso, chegaram para mim, parabenizaram pelo tema e tal. Só que, se pudermos dar um feedback, eu digo, claro.
Olha, a gente não veio para assistir um show de humor, a gente queria ouvir o tema. E tu desviou muito o tema contando aquelas piadas. Não conta piada. Aquilo doeu, Patrícia. Parece que uma luz veio assim na segunda-feira, isso foi numa sexta, na segunda-feira, alguém me indicou um curso de palestra em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Olha só. No mês seguinte, eu estava lá em Belo Horizonte, uma semana aprendendo a ser palestrante. Que bacana, né? Aprendendo a escrever em técnica. jornal, técnica de escrever em jornal, técnica de ser um palestrante, movimentos de público, raporte, tudo isso. Mas voltei de lá em outra visão. Digo, se pudesse voltar atrás e começar tudo de novo. Mas já tinha passado. Mas acho que e a partir dali eu comecei a escrever aberta, né, as colunas com os temas que cativam. Né? Porque a coluna tem que te cativar de início a fim. E aí as palestras, sim, desde um slide, a projeção, quantidade de escrita, o tempo de falar um tema, não se conta piada, a não ser uma piada focada dentro do... E aí estourou, né? E aí deu o que deu até hoje. Brasil inteiro, né? Brasil todo. Passeando e conhecendo. Estive em Jacareacanga, lá onde tem o jornal. Olha só, foi até lá. Tutóia, Maranhão. Tutóia, Maranhão. A gente esteve nos Lençóis Maranhenses lá. Que bacana. Ficamos lá 15 dias trabalhando por lá, dando os palestras. A gente tem muito orgulho, né, da tua... Graças ao Alto Uruguai. Contigo, né, isso eu devo muito a ti, Patrícia. Não é porque eu estou aqui na tua presença, não vou te jogar confete, porque eu falo por tudo ali. Graças a ti que me fez esse convite, e ali que eu comecei. Eu devo muito a você. Não, acho que nós que devemos a você, né? Que sempre esteve com a gente. E aos demais colunistas, né? O Lírio, para mim, foi meu pai. O Lírio foi o cara que me dava... Lírio, como é que eu faço? Tu leu minha coluna lá? Volta e meia ele me manda mensagem. Como é que tá? Os demais, lá o historiador, o Wilson Ferigolo, meu Deus do céu, ele é um poço de conhecimento. Né? Enfim, todos ali, para mim, foram fantásticos. São pessoas, assim, diferenciadas na nossa comunidade, né? Sim. Porque por mais que até o assunto seja leve, né? Seja alguma coisa mais uma abordagem positiva, mas as pessoas têm muito medo de se expor, né? Então, porque o jornal, ele fica documentado pro resto da vida. E eu vou te pedir para você ler, né? A sua primeira coluna aqui para a gente fechar com chave de ouro. Então, porque ali não tinha nem o título. Para você fazer uma rápida leitura, é bem curtinha, né? Aqui. Mas para a gente fazer um resgate das suas primeiras reflexões como colunista Nossa Senhora. Como colunista, não só do Alto Uruguai, Essa aqui eu captei aqui. Há 3 coisas que todo homem gostaria de ter: possuir todo o dinheiro que seus amigos dizem que ele tem, possuir todas as mulheres que sua esposa acha que ele tem e ser tão lindo quanto sua mãe acha que ele é. Conhecemos muito pouco do poder que temos. Talvez apenas 10% de nossa capacidade seja utilizada. Possuímos um tesouro no nosso quintal e corremos o risco de viver e morrer pobres. Nosso comodismo e mediocridade nos diz que é melhor ficar dentro de casa. Assim culpamos a crise financeira, a globalização, o desemprego. Contudo, a pior crise é a da mente, que você mesmo cria. Quem não possui uma autoestima, aceita emprego até de quebra-molas. Se você for um mendigo tímido, acabará o dia de sacola vazia. Portanto, o mais profundo desejo do homem é ser apreciado, assim como as 3 coisas que todos gostariam de ter. Imaginemos tudo para os outros e muito pouco para nós mesmos. Sabemos que o sucesso está ao lado dos que se arriscam mais e acreditam nisso. Deus algumas vezes nos coloca na escuridão para nos lembrar de que Ele é a verdadeira luz. Assim, se você deseja que seus sonhos se tornem realidade, evite dormir demais. Após ter lido essa coluna, se você ainda estiver respirando, parabéns, pois ainda há chance de vida. Até a próxima. 1999. E quanta simplicidade enquanto a verdade, né? É a primeira que eu não escrevi, que não é minha, que é aquela possuir aí. Isso aí é de um colunista que eu tirei, né?
E o resto eu fui escrevendo, eu acho que levei uma semana para escrever essa coluna. A primeira coluna, né? Primeira. Então, é de dia 10 de julho de 1999. Nossa Senhora, Né? que coisa Então, boa. Olha, é que emocionante, bacana. emocionante, emocionante. Jaime, né? O palestrante, professor, colunista, uma pessoa que tem uma caminhada linda, marido da Sandra, pai da Julinda, da O Sueli, Sueli, vovô, do né? Pedro, Do agora Pedro, do do Matheus. Mateus. E, Jaime, para a gente encerrar, né, esse nosso bate-papo, que eu tenho certeza que foi um momento que vai deixar uma mensagem tão bonita para quem acompanhar, né? Ainda não temos a data da divulgação desse podcast, mas faz parte dos 60 anos do Alto Uruguai, das ações comemorativas. O que o Jaime, quando fecha os olhos, pensa no final do dia, assim, está deixando delegado, né? Como pessoa para esse mundo, né? Com um trabalho tão bonito que é feito. Eu não tenho um dia que eu não agradeço. Agradeço a Deus, agradeço a todos que fizeram parte da minha vida, por poder fazer alguma coisa de bom para o ser humano. Quando isso não acontece durante o dia, eu me sinto um pouco para baixo, sabe? E como um bom cristão que sou, eu faço minhas orações e sempre peço assim para que a gente tenha uma humanidade mais voltada assim a essa troca gostosa que o ser humano tem, não de tanta vingança, tanta perseguição. Hoje você valoriza mais não nada contra os bichos, mais um cachorro, mais um peixinho de aquário, do que uma criança. As mulheres hoje, olha o que está acontecendo nesse mundo ali. É uma noticiazinha e acaba, e ninguém faz movimento de rua para tentar coibir isso aí. Certo. Então, isso aqui eu posso até ser um pouco crítico demais, mas eu acho que está um pouco invertida as coisas. Então, o meu papel é procurar levar um pouco mais de humanismo às pessoas. Cara, o cara está parado no trânsito, espera um pouco, não precisa abrir a buzina. Dá um tempinho, as coisas vão mudar. E uma coisa eu deixo sempre como... Eu sempre falo para minhas filhas e falo aonde a gente vai. Não tem como um dia depois do outro. Hoje tu está abaixo de uma tempestade, amanhã tu está na frente de uma bela plantação. O mundo ele está sempre te dando as oportunidades. Não te desespere pelo primeiro tropeço. Rui Barbosa dizia, lutar sempre, cair talvez, mas não desista. Né? Porque o mundo se abre da passagem para quem sabe onde quer. Então coloque lá na frente aquilo que tu deseja. E eu vejo, às vezes, com tristeza, jovens recém-formados perdidos. Fiz a faculdade, agora para onde eu vou? Né? Não, coloque um propósito. As portas vão se abrir. Né? Como eu moro lá em Balneário Camboriú, lá se tu tiver uma faculdade, tu está desempregado. Mas tu sabe quando acertar a cadeira de praia, tu ganha 30 mil por mês. Olha só. Então, são empregos simples, são coisas simples que hoje te fazem a diferença. Sair dessa linha que o mundo virou tecnológico, que o mundo está nas nuvens, que o mundo é TI, que o mundo é GPT, que o mundo quer IA. O mundo quer alguém que conserte cadeira de praia. O mundo quer alguém que conserte um gás dentro de casa. Que essas pessoas estão ganhando dinheiro, cara. E uma visão empreendedora, disso pode surgir um grande negócio. Isso aí. Então, essa é a minha luta. Ao longo dos meus 70 anos, até que eu puder fazer isso aqui, eu quero fazer. Trazer mais humanidade para a nossa mais humanidade. vida. Vamos se tratar como gente, dar bom dia, vamos dar boa tarde. Até escrevi uma coluna há pouco tempo sobre isso. Isso aí. Oi, como está? Não passa esfregando. Gostei muito daquela coluna. Né? Não passa esfregando no outro. Nós somos humanos, ainda somos humanos. Por favor. Então, assim, Patrícia, eu quero te agradecer em nome de ti, a família Cerutti, teu pai, tua mãe, Marcão, a tua turma e teus filhos, enfim, lá de trás, a equipe aqui do Jornal Alto Uruguai que me trata com tanto carinho, com tanta atenção. E Oxalá, eu já te quis parar de escrever várias vezes, mas aí... Siga firme, Jaime. Muito obrigado, Patrícia, que Deus te abençoe sempre e tamo junto. Então, Jaime, muito obrigada novamente. A gente fica muito feliz de contar contigo durante essas 3 décadas, né? E especialmente estar junto com os 60 anos do Alto Uruguai. Opa. Queremos, talvez, né, nos 70, nos 80, que vamos trabalhar para isso. Acho que não falta vitalidade, não falta amor pela vida, né? Sim. Como tu expressa tão bem nas colunas. A gente agradece
agradece quem nos acompanhou e vamos lá nessa jornada de celebrar os 60 anos do Alto Uruguai com muito orgulho, com muito amor pela comunicação. Parabéns, parabéns mesmo. Merece. Isso aí. Obrigada.